Eu falo agora ao vivo com o Tércio Ambrise, lá do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Está conectado aqui com a gente. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente o que a gente pode esperar dessa 28ª edição da COP. Mudanças climáticas devem vir por aí de fato, os acordos estão sendo costurados lá e acordos que devem trazer algum resultado efetivo para nós que estamos precisando, né, Tércio? Com certeza, né? Na verdade, essa COP acabou se tornando extremamente importante, porque ela está sendo realizada em um ano em que nós batemos todos os recordes possíveis, particularmente o recorde de temperatura, né? E, portanto, o recorde de temperatura implica em outros tipos de recordes de eventos extremos, né? Nós temos visto aí inundações em determinadas regiões, secas em outras, intensificação de sistemas meteorológicos, ou seja, o ano ideal para se discutir o que nós temos feito efetivamente para mitigar, né, ou para minimizar, né, as emissões dos gases de efeito estufa, que são os grandes responsáveis pelo aumento da temperatura média do planeta. Então, nessa COP em particular, uma das coisas que vão ser discutidas é exatamente quanto que os países, né, têm, se aquele comprometimento inicial, né, da COP de Paris está sendo atingido e o que nós precisamos fazer a mais para efetivamente, até em princípio 2050, nós termos um equilíbrio entre aquilo que nós emitimos e aquilo que nós absorvemos no nosso planeta. E essa é uma das grandes discussões que deve ocorrer nessa COP. Certo. Então é correto a gente dizer que os efeitos das mudanças climáticas ou as transformações do clima, tudo isso já não é mais um problema das próximas gerações, mas sim um problema atual, um problema nosso? Olha, eu diria, Wilker, você tem razão, eu diria o seguinte, esse é um problema que nós temos que cuidar agora, porque isso vai afetar muito as próximas gerações, né? Quando a gente pensa, né, e os cientistas falam, olha, a atmosfera pode aquecer até de 4, 5 graus para 2100 nesse século, né? Nós estamos falando de um aquecimento que causaria transtornos, né, e uma interrupção de sistemas meteorológicos como um todo, né, afetando muitas pessoas. Então, aqueles, por exemplo, que estão nascendo hoje, eles vão ser terrivelmente afetados em 2100. Então, aquilo que se discutia, né, na primeira COP, né, desde a discussão de Estocolmo em 72 e depois com a Rio 92 aqui no Brasil, né, que definiu a importância da preservação do meio ambiente e sustentabilidade, e com isso deu início às COPs, né, nós estamos no momento em que tudo que foi dito lá já está acontecendo e de uma forma muito mais extrema daquilo que havia sido pensado ou previsto, né, pelos modelos numéricos. Então, está acontecendo agora e é onde nós temos que começar a ter ações efetivas, né, e não só discussões como nós temos tido ao longo desses últimos anos. Prática, né? Não ficar apenas no discurso. O presidente brasileiro foi até o encontro dos outros líderes para essa COP28. A ministra do Meio Ambiente está lá chefiando a delegação brasileira que está ali na região. Tem muitas discussões, muitas conversas e tudo mais. E eu gostaria de entender, de fato, qual que é o papel do Brasil nesse debate climático? Qual que é a relevância do nosso país quando o assunto é clima? Olha, é muito importante. Nós já tivemos um grande protagonismo desde o início da discussão das COPs. Por quê? Porque o Brasil é um país essencialmente tropical, né? A parte mais sul, um pouco mais temperada, mas nós temos uma grande floresta, floresta amazônica, nós temos muitas florestas ao longo do nosso país, né? É um país agrícola e, portanto, novamente, vegetação e tudo mais. Então, e nós sempre dependemos, por exemplo, de gerar nossa energia através da água, né? A hidroenergia, reservatórios e tudo mais, que é considerada uma energia limpa. Então, o país sempre foi uma espécie de exemplo para o mundo nesse sentido. E aí o país sempre teve um protagonismo.
De tempos em tempos, a gente acaba perdendo e, novamente, né, a discussão se faz agora com esse aumento dos gases de efeito estufa, e particularmente isso atrelado, né, ao aumento do CO2 na atmosfera, né, que quase 70%, 80% é gerado através da queima de combustíveis fósseis, nós estamos discutindo a preservação da nossa floresta, que ao longo dos últimos anos, né, ou décadas, tem simplesmente sido degradada. E a preservação da floresta implica em políticas de preservação, em políticas de monitoramento, né, de incentivos para usar a floresta de uma forma economicamente viável, mas sem destruí-la, né? Então, toda essa discussão, o Brasil tem condições de colocar ali, junto com os membros da COP, né, e falar como que nós podemos fazer isso e atrair outros países que também têm grandes florestas, né? A África tem a Amazônia Africana, a Ásia tem grandes florestas. Então, na verdade, essa é uma discussão em que o Brasil pode liderar, né? E, dentro disso, nós podemos também incentivar não só a preservação, como a diminuição das emissões dos gases de efeito estufa. Lembrando que a COP participam quase que 200 países, né? E o Brasil ter um protagonismo intenso é extremamente importante. Eu acho que é por isso que o próprio presidente e vários dos ministros, particularmente a ministra do Meio Ambiente, a ministra da Ciência e Tecnologia, também estão presentes lá para que possa se discutir isso com outros países e juntos, né, resolver esse problema. Porque, veja, não é um problema brasileiro, não é um problema dos nossos vizinhos, esse é um problema global. Nós só vamos conseguir, né, mitigar ou diminuir as emissões e diminuir o aumento da temperatura do planeta se todos nós juntos trabalharmos para que isso aconteça. Então, quais são as expectativas ali em relação a acordos, compromissos que podem surgir agora durante essa COP28? Porque a gente vê que sempre são tratados ali assuntos relacionados à cooperação dos países mais ricos, que oferecem ali um apoio, uma ajuda aos países que são detentores de grandes porções ali de florestas. A expectativa é de que isso se consolide mais agora com a COP28. O governo brasileiro diz que levou um plano ali, levou um projeto que prevê uma exploração consciente, isso que o senhor mencionou, né? Uma exploração de uma maneira que não vai degradar a floresta. É possível fazer isso? Qual que é a expectativa para que haja os apoios ou não das grandes economias do mundo em apoio a essa causa que, como o senhor disse, é uma causa de todos nós? Olha, uma das coisas que foi prometida, acho que se eu não me engano na COP16, foi exatamente o Fundo Clima, né, o Fundo Verde, onde os países desenvolvidos, né, colocariam dinheiro e teriam um fundo aí de 100 bilhões de dólares que pudesse ser utilizado para favorecer aqueles países em desenvolvimento, né, para poder ajudar na mitigação dos gases de efeito estufa. Isso não foi ainda completamente concretizado, isso está para ser discutido agora, né? A transição energética é um outro ponto que deve estar na agenda, né? Inclusive é interessante porque quem está efetivamente sediando essa COP, os Emirados Árabes, Dubai, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Então, essa transição climática, ou seja, essa transição energética, ou seja, a diminuição, né, ao longo do tempo do uso de combustíveis fósseis para uso de energias renováveis e outras fontes, isso é algo que está na agenda. E a outra coisa, efetivamente, é a discussão, né, como eu tinha dito, do que efetivamente como os países têm aplicado aquele compromisso de diminuição dos gases de efeito estufa e o que tem sido feito e como nós podemos melhorar isso, né? Tanto é que a expectativa do Brasil é que se inicie uma discussão muito intensa agora, ela continue na próxima COP e na COP do Brasil, em 2025, a gente possa ter algum acordo global novamente, né? Eu acho que o Brasil, né, como você mesmo colocou, Wilker, tem alguns projetos, né? A gente tem a capacidade, primeiro, de gerar energias renováveis, hoje, não só a hidroelétrica, mas através
dos painéis solares, né, a fotovoltaica, ou seja, o uso da energia do sol, a energia eólica, ou seja, aquela que aproveita a velocidade do vento, né? Todas essas o nosso país tem condições de colocar na agenda, além do mais, além da preservação da floresta amazônica e, possivelmente, um reflorestamento. Por que não aquelas regiões em que foram simplesmente deflorestadas, a gente possa novamente plantar árvores e fazer com que a floresta consiga resistir, né, a esse aumento de temperatura que já está ocorrendo. Inclusive, há estudos científicos que mostram que as árvores elas aguentam até um determinado nível de aumento de temperatura. Depois disso, elas acabam sofrendo com isso e não crescendo tanto, e, portanto, né, deixando de absorver mais CO2. E deixando de absorver mais CO2 significa que ele vai se acumular muito mais na atmosfera. Então, veja que o país, né, tem todas as condições de fazer uma proposta para os líderes mundiais, né, e isso, obviamente, inclui os países desenvolvidos, que têm uma certa resistência a mudar o seu parque energético, né, os Estados Unidos, né, um dos mais ricos do mundo, né, tem ainda uma base muito forte de uso de carvão para gerar energia, muito uso de combustível fóssil, né, e menos energias renováveis. Então, esses países acabam tendo uma resistência maior. Mas eu acho que se todos nós conseguirmos mostrar que esse deve ser o caminho, talvez mesmo países desenvolvidos tenham uma ação muito mais efetiva, né, para mitigar as suas emissões e a gente consiga salvar o nosso planeta de alguma forma. Perfeito, professor Tércio Ambrise, do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Foi ótima a nossa conversa aqui, acho que a gente conseguiu explicar bem para quem está em casa, entender um pouco melhor tudo o que deve acontecer nessa COP28. Já fica o espaço aberto aqui para o senhor voltar mais vezes para conversar mais sobre esse assunto, tá bom? Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, parabéns aí pelo programa. Abraço, tchau, tchau.